compartilhando, porque É nóis. não participa. Beijo no coração, no final eu volto. Beleza? Ó, não, tchau, isso. Pode deixar ela, tá ali, ela tá ali. Aqui na casa do nosso irmão é um negócio, tem até café, não fica café, tem que ver um negócio. Terminou, Raíssa? Posso te chamar? Pode? Então, vamos receber aqui com palmas, a nossa convidada especial de hoje, Raíssa Rosa. Aqui, ó, ai. Eu não vou falar, deixa ela falar. Fala, Raíssa. Se apresenta pra galera, pra quem não te conhece. Fala tudo, vai, fala. Fala de você. Boa noite, gente. Quem sou eu? Fala Eu sou tudo, menina dos olhos de Deus. Ô, menina dos olhos de Deus, é isso mesmo. Sou Raíssa Rosa. Raíssa Rosa. Mas o que eu posso falar? Onde você trabalha, Então. você formou, Tudo isso? Nossa, gente. Então. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Viçosa. Sou mestre em Educação pela Federal da Bahia. Sou especialista em Periferias Urbanas pela Federal da Bahia. Sou diretora voluntária na Casa Cultural das Pérolas Negras, que é o meu ministério. E estou como coordenadora de políticas públicas para mulheres da Prefeitura de Viçosa. Tem currículo, hein? Tem currículo. Glória de Deus. Tem currículo. Ela faz um trabalho muito bonito. Hoje nós passamos lá perto, né? Que é a Casa Cultural. Sim, a Casa onde Cultural. ela trabalha com crianças. Faz. O que você fala dessas crianças aí? Então, a Casa... Por que Pérolas Negras? Pérolas Negras surgiu em 2013, lá no Rebenta. Sim, era lá, eu lembro. Tinha a Casa Cultural do Morro lá, e aí começou várias questões de infraestrutura pública, aquela questão toda que a gente sabe, de asfaltamento, aqueles processos todos. E eu tinha o quê? 20 anos, 21. E aí eu tava naquele processo, e aí junto com uma amiga, a Ana Luísa, na época, e depois com outras pessoas criamos a Casa Cultural. Para as crianças poderem ter um espaço de brincadeira, um espaço de sonhos. Né? Não porque todo espaço que tem criança, tem vida, né? Eu vejo criança como uma semente. Nós, seres humanos, antes de tudo, somos uma semente. Né? Então, que sementes são essas? E como que as nossas crianças são germinadas e são adubadas? E o que são adubo? É sonho, é amor, é carinho, é giz de cera, é compreensão, é falar que a criança é bonita, que o cabelo da criança é bonita. E eu percebi que a maioria das crianças lá não sabia. Tinham, às vezes, até medo de toque, se elogiava, nossa, seu cabelo é bonito. Não, você tá falando mentira, tia, meu cabelo é duro. É crespo? Meu cabelo é isso, meu cabelo é aquilo, que bonito. E aí a gente foi percebendo que as crianças também não tinham sonhos. Então aí foi surgindo a Casa Cultural com a ideia de ser um espaço para a criança sonhar. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E aí, dentro da Casa Cultural, eu percebi nas meninas que elas não se amavam. Não se amavam, sempre com o mesmo penteado, sempre com o cabelo muito preso assim, né? E isso também da minha infância, de apertar, de puxar aqui, de deixar a gente... não tem amor no nosso corpo. Quando a gente não tem amor no nosso corpo, a gente também não tem uma higiene básica. Entendo. Quando a gente não ama isso aqui, né? Esse presente, o primeiro presente que Deus nos dá, né? Depois da vida, que é o corpo, a gente vai desmorecendo. Então, Pérolas Negras surgiu com a ideia de trabalhar a autoestima. Autoestima. Mas eu não respondi o que significa Pérolas Negras. Não respondeu. O porquê? O porquê. O porquê. Então, na verdade, o que ela está dizendo é que o trabalho que ela faz lá não é um trabalho exterior. Sim. Não é só mexer no cabelo, ensinar. Não, ela quer trabalhar o que está por dentro. Ela quer trabalhar o interior das crianças ou das adolescentes que estão lá com você, né? Sim. A pessoa se enxergar e ver aquilo que ninguém mais vê. Porque é muito fácil você olhar, né, Raíssa? Você olha pra dentro e você não vale nada, eu sou tão pequeno, sou insignificante. O difícil é quando todo mundo fala que você é pequeno e insignificante, mas você se acha um guerreiro. Sim. E se porta como um, né? Que só achar que não adianta, né? Você tem que se portar como um.
Então, e lá nas mulheres lá, na coordenadoria das mulheres? Então, a coordenadoria das mulheres também vem como base o trabalho com a autoestima, mas também trabalhado com a violência doméstica. Violência doméstica. Então, sabemos muito bem que a maior parte da população feminina sofre algum tipo de violência doméstica. E quando é violência doméstica, não é só a agressão física. Tem agressão psicológica, a agressão moral. Quando tem a financeira também. Imagina só você trabalhar e você pegar o seu dinheiro, parte do seu dinheiro, e essa parte do seu dinheiro você também não tem uma educação financeira de controlar ela. Você sempre tem que falar para as pessoas, olha, eu vou fazer isso, 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 mas quando que sobra aquele tantinho, aquele 10 reais para você comprar algo para você? Porque querendo ou não, nós seres humanos tem algo dentro da gente que fala que a gente precisa de aceitação. Nós, seres humanos, o pai tem que elogiar o filho tem que elogiar o pai, o marido tem que elogiar a esposa, porque nós, seres humanos, gostamos da aceitação. Não é por isso que essa nossa geração é a geração mais doente, emocionalmente. Porque, olha... Busca aceitação? Busca aceitação o tempo todo. O meu marido tem que ser padrão, a minha esposa tem que ser o padrão. E quando falo padrão, o quê? O que é padrão de beleza? O que é bonito e o que é feio? Que é o tema de hoje. Somos iguais? Mas somos diferentes. Entendi. A mãe da gente fala, você não é igual a fulano. Deixa eu só voltar uma coisinha aqui. Você falou uma coisa muito interessante, Raíssa, que eu quero te perguntar. Não está muito no nosso tema, mas eu senti no coração de falar isso com você. Talvez tenha pessoas aí que estão nos vendo agora que passam por algum tipo de assédio, que passam por algum tipo de violência e nem sabe o que é violência. Talvez você nem sabia que tinha um lugar próprio para você buscar. Lá tem psicólogo, esse negócio? Tem psicóloga. Olha só. Tem advogado, tem atendimento jurídico, tem assistente Tudo grátis? social. Tudo grátis. É da Tudo prefeitura. grátis. Tudo grátis. Júlio. Grátis. Grátis. Olha, grátis, não sabe. Ninguém viu Todo Mundo Odeia o Cris. Era malé. Júlio e Rochelle. Júlio e Rochelle. Deixa eu falar. Você falou uma coisa interessante. Você podia explicar para nós o que é assédio ou violência moral? Violência moral é quando a gente pode pegar o ensinamento de Cristo, né? Quando a gente... essa boca fala demais. O moral é aquilo, você é feio, desse jeito ninguém vai te querer. Onde já se viu uma mulher se comportar desse jeito? Onde já se viu fazer isso? Esse filho tá assim é por sua causa. E aí a gente vai se sentindo culpada mesmo de tudo. Aí, imagina uma flor. Isso acontece com casamento também? Acontece com casamento, acontece em amizade. Né? Se você continuar andando com fulano, eu não vou falar mais com você. Temos que entender o que é relacionamento. Relacionamento é onde que tem mais de uma pessoa dialogando. Então, a violência doméstica pode vir por parte de qualquer pessoa da família. Entendi. E o que é violência psicológica? É a que vai na mente. Então, a violência psicológica normalmente está ligada à coisa do passado. A coisa que a gente já fez, já fomos perdoados, já pedimos perdão, mas aí fica sempre lembrando. Você não deu certo com aquele marido, você não vai dar certo com mais ninguém. Porque você é desse jeito, você lembra o que você fez há 20 anos atrás? E aí o que a gente vai fazendo, a gente vai caindo nessa culpa de, eu não mereço ser feliz, eu não mereço vestir bem, eu não mereço esse prato de comida, eu não sou digna de fazer minha unha, ou fazer meu cabelo, ou de fazer minha sobrancelha. Então, o que ela tá falando aqui, muito interessante, tá? E eu quero repassar, se você me permite. Sim. Muito cuidado, porque violência não é só física. A física sara ainda. Né? Você vai lá, o médico, tal, sara. Mas tem violências que são piores. São a violência moral, que ela explicou pra gente, que é quando o marido, a esposa, seja lá quem for, ela fica oprimindo o outro com palavras fechatórias, palavras de baixo calão, às vezes, te menosprezando, depreciando, principalmente depreciando. E a violência psicológica, quando põe a culpa toda em você. Tudo que deu errado, a culpa é só sua.
Aí você, no seu psicológico, pensa assim, ah, eu não mereço ser feliz. Sim. Não é isso? Sim. Eu não vou dar certo com mais ninguém. Porque eu não dei certo agora. E às vezes tudo que ele está falando é verdade, é culpa minha mesmo. Isso é violência psicológica. Não caia nessa, não caia. Ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Ninguém tem. Ninguém tem. A nossa culpa já foi levada. Já foi. Jesus já perdoou. Se você está assistindo e ser uma pessoa melhor, é o que vale agora. Sim. Não é isso, Raíssa? Exatamente. Para cada mulher que está aí nos ouvindo, que normalmente são mulheres, né, que sofrem esse tipo de violência. Porque o homem às vezes não pensa muito no sentimento, né? Mas aí também tem a questão que a gente tem que entender qual é a história do homem, entendeu? Uhum. A gente também não pode apedrejar o homem. Uhum. Entender que também o homem faz parte dessa... Isso que eu falei, ninguém tem culpa. Mas o homem também percebeu, olha, eu preciso de ajuda. Porque vocês homens têm uma dificuldade de falar, eu preciso de ajuda. Nós temos mesmo. Eu não sei porque eu fiz isso. Tem coordenadoria de homem? Não. Mas também vocês não ajudam nós aí. Uai, mas... Vocês não ajudam nós, não tem coordenadoria, não, é só pra mulher. A gente já tá pensando num projeto assim, pra trabalhar. Então, porque aqui tem dois aqui que precisam ser coordenados, da volta quebrando. Beleza? Então tem, ó. Você dá pra passar o endereço da coordenadoria? Ó, o núcleo, na verdade, a coordenadoria é um projeto que coordena o núcleo. O núcleo da Mulher Viçosa fica na rua Professor Alberto Pacheco, 205. Funciona de segunda a sexta, tem Instagram, aqui no bairro de Ramos. Repete aí de novo. Rua Professor Alberto Pacheco, 205, bairro de Ramos. Bairro de Ramos, Alberto Pacheco, 205, tá, mulher? Vai lá, você vai ser muito bem atendida lá, procura a Raíssa lá, ou quem tiver na chefia do que você está precisando. Oi? Pode continuar. Do que você está precisando e não fique parado, não fique calado, tá bom? Você tem alguém para falar, que fale por você, e chega o rei, vamos juntos, vamos crescer, vamos subir. Beleza? Agora sim, pode falar aí. Isso vai falar, rápido. Carla Pacheco está perguntando, gostaria de saber se tem vaga para a filha dela que tem 14 anos. No Pérolas Negras? Sim, mas aí quando acabar a quarentena. Ah, tá. Porque são vários projetos, né? E para 14 anos é na Casa Cultural das Pérolas Negras que a gente trabalha com as meninas. Então a gente também trabalha curso de capacitação. Quando eu falo curso de capacitação é pensando no empreendedorismo também. Eu não sei, mas é da minha infância. A minha criação foi que meu avô sempre ensinou que eu também tenho que ter o meu dinheiro. Então eu também tenho que ter a minha forma de emancipação. Tá? Então depois da pandemia. Vamos acabar a pandemia. Acabou a pandemia, Pérolas Negras, você procura lá, como é que é o nome? Dá o endereço da Rua Santana? Pérolas Negras é na Rua Santana, 715. 715. Isso. Rua Santana, 715. Não tem como você não achar. Só chegar, você vai ver esse filme. Castor colorido, um negócio de doido, tem muito bonito. Tem mais uma pergunta aqui, posso? Vai, manda mais uma pergunta, vai. Matheus Soares, ele pergunta o seguinte, por que a mulher tem tanta dificuldade de pedir ajuda diante de uma agressão? Porque dá culpa. A culpa, imagina só você chegar pra uma mulher e você botar o dedo na cara e falar, ele te traiu porque você não estava fazendo isso dentro de casa, você não soube segurar o homem. Teria vergonha também? Oi? A vergonha também? Tem a vergonha, imagina só o homem. Ontem foi dia dos namorados, né? Imagina só, ontem eu postando o meu eterno namorado, o pai dos meus filhos, o meu companheiro, e hoje ele bate na minha cara. Como que eu fico? Como que eu peço ajuda? E também tem a outra questão também, será que os homens entendem, né, os nossos homens, né, quando eu falo nossos homens, o nosso geral, eles também são educados para entender o que é cuidar e agradar e estar junto de uma mulher? Que se um homem bate numa mulher, ele tem vários complexos. E aí entra também a questão da mulher agredida não pedir ajuda porque é vergonhoso. Até então era o nosso príncipe encantado e de repente virou um bruxo, algo assim. É dormir com o inimigo mesmo. Então medo e vergonha. Medo e vergonha, Matheus, também acho. O que vão falar de mim? Nossa, eu vou ser uma mulher separada. Nossa, tem isso. Tem isso. Ai, meu Deus, vamos lá. Agora vou fazer uma pergunta pra você. Sim. Vamos entrar no nosso tempo. Sim. Tá? Foi só isso aqui, foi só pra te conhecer. Ah, tá. Deixa eu ser mais relax. Somos iguais ou diferentes, Raíssa? Eu acho... Discorra.
Eu acho que aos olhos de Deus... Só um minutinho. Somos iguais ou diferentes? Comente aí. Agora eu vou passar para ela. Então, eu acho não. Eu tenho certeza que aos olhos de Deus somos todos iguais, mas diante aos olhos dos homens somos diferentes. Tá, mas isso é bom ou ruim? Deveria ser bom, mas acaba que tem uma coisa chamada... Eu chamo de capitalismo. Capitalismo! Meu Deus do Eu céu! chamo de capitalismo. Capitalismo! Eu achei que era doido, você Que é não. o capitalismo, né? Faz isso parecer ruim. Por quê? Por exemplo, as pautas que eu trabalho são questões raciais. Não adianta nada a gente falar que somos todos iguais, sendo que numa estrutura do capitalismo, negros morrem mais do que pessoas brancas. Aonde a gente tem que ficar todo momento pautando que o cabelo das nossas crianças é bonito, que a mulher gorda, que o homem gordo é bonito, que somos inteligentes, que somos capacitados, que somos pessoas que podemos sonhar. E isso deveria ser bonito, mas o capitalismo faz isso ser feio. Porque aí vem o racismo, vem as desigualdades sociais, vem a violência contra as mulheres, vem a pobreza, vem a miséria. Então aí se for pegar nessa esfera capitalista, o que acontece? A maior parte das pessoas que estudam em escola particulares, qual que é o estereótipo dela? E qual que é a cor das crianças que estão nas escolas públicas? A cadeia ela foi feita também como uma forma de punição, mas essa punição é feita de que forma? Essa punição é uma forma correta, é uma forma de ressocializar a pessoa que errou? Porque às vezes a gente fala assim, todo mundo erra. Mas aí parece que quem está na cadeia é menos humano do que eu que estou aqui fora errando. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, aos olhos da sociedade aquela pessoa cometeu um crime, mas aos olhos de Deus não existe nem pecadinho nem pecadão, é tudo pecado. Então, Assim somos iguais. Assim somos iguais. Entendi. Eu penso o seguinte, Raíssa, concorde ou não? Somos iguais. Somos iguais. Perante aquilo que não se vê. Perante a lei. Sim. Perante Deus. Sim. As leis e regras dos céus. Somos iguais. Deus olha e não vê preto, branco, cabelo ruim, cabelo bom, gordo, magro, não vê. Aos olhos de Deus nós somos iguais. Mas somos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Eu sou totalmente diferente de você. Não só porque você é mulher, eu sou homem. Eu sou totalmente diferente. Até nossas digitais são diferentes. Não tem digital igual. Nós somos diferentes. Sabe qual que é o problema do diferente? O problema do diferente é que eu não aceito o diferente. Eu não respeito o que é diferente. Por exemplo, vamos pôr assim, o que é anormal, o que é fora do normal, o que é fora do padrão, eu não aceito. Eu discrimino. Eu aponto, eu ridicularizo. Você maltrato o diferente. E aí nisso você quebra vários mandamentos do Senhor. Você está roubando a alegria da pessoa numa fala, você está matando os sonhos das pessoas numa fala. Isso. Você está desonrando Deus porque você está desonrando uma criatura dele. Que é, né, aquilo que você estava no versículo que estava procurando. O sol de hoje nasceu para todos, mas não é todo mundo que aproveitou de uma certa forma. Teve gente que foi trabalhar, teve gente que não foi trabalhar, teve gente que perdeu um ente querido, teve gente que ganhou um ente querido na família. E o que vem é, na verdade, as histórias, né? As construções que eu acredito nisso. Assim. Eu ia concordando bastante. Não, eu estou entendendo. Olha só. Tem uma pergunta Pergunta, Reis. relacionada ao assunto anterior, Tá. acho que seria legal. Pode sobre a violência. aí. Quem é? Emiliana Guilherme Gonçalves. Ela pergunta assim, o seguinte: quando é hora de sair de uma relação, ou a mulher tem que ir até o fim? Pra quem ela perguntou? Paz, provavelmente. Muito obrigado, tá? Eu acho que é aquilo, são histórias e histórias. Eu não posso falar por ela. Eu não sei como que tá a vida dela, eu não sei como que tá a relação dela, porque eu conheço muitas mulheres que quiseram lutar pelo casamento. Quiseram tentar.
Mas eu também conheço muitas mulheres que tentaram, mas também entenderam que, tipo assim, não é pra mim. Eu também sou corajosa a ponto de falar que não é pra mim, que pra mim eu entendo isso que é coragem. Mas eu posso dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela sofreu um relacionamento abusivo com meu pai. Meu pai deixou ela surda de um ouvido. E aí ela tinha eu e meu outro irmão. E aí ele deixava faltar com várias coisas dentro de casa. Além das questões emocionais, ele também deixava faltar com questões financeiras de alimento, a provisão, né? E aí, num episódio, ele agrediu minha mãe e minha mãe resolveu separar dele. Mas ela resolveu separar dele também pensando na gente. Então eu fico imaginando, se eu tivesse sido criada num lar com muitas violências domésticas, com muita droga, com muita bebida, com muita guerra, será que eu estaria falando sobre o que eu estou falando hoje? Entendi. Eu acho que cada história é uma história. Eu acho que cada mulher... Eu, por exemplo, não aceitaria que o meu marido encostasse a mão em mim. Eu ainda não tenho. Mas... Provavelmente repete. Então, a possibilidade é muito grande de se repetir a violência, tá? Aí nesse assunto aí, o Matheus pergunta se a violência à mulher é um problema de saúde pública. Você acha que é? Violência contra a mulher, pra mim, é mais do que questão de saúde. É um crime público, é responsabilidade minha. É responsabilidade do vizinho. Essa história que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, gente. Senão vai matar uma pessoa, vai matar uma família. Quantas crianças, quantos filhos que crescem com raiva do pai. Quantos homens que estão aí... Você pode fazer uma pesquisa, nem precisa ir muito além. Pode entrar mesmo nos presídios. Quantos desses homens que estão no presídio hoje tiveram figura paterna? Pra falar assim, não, esse aí foi pai. Esse aí eu sei que é ser homem. Esse aí me deu figura de homem. Quantos que foram abandonados? Quantos homens que não falam do sentimento, não choram? Porque falam que chorar não é coisa de homem, que a gente não sabe a sensibilidade. Que não vão ao médico por vergonha. Próstata. Não é só próstata, mas tipo assim, é uma gripezinha. Aí quando vai ver a gripezinha, é um corona. É uma pneumonia. É uma pneumonia brava. Isso tudo por falta de uma estrutura familiar lá atrás mesmo. A base é importantíssima, Emiliano, eu peço em nome de Jesus que Deus ele abra os olhos. Você fez essa pergunta, não sei se é com você, tá? Desculpa, mas a mulher aí que tá me ouvindo, que você tem um relacionamento assim, sabe? Que Deus ele te dê força e ilumine a sua mente. De maneira alguma que nós queremos acabar com a família, não é isso. Sim. Não é isso, muito pelo contrário, mas que Deus ele possa te iluminar a sua mente, dar força para você e que você tome a decisão que Deus ele preparou para você, tá? Para você, mulher, não estou falando Emiliano, para você, mulher. Mas nunca seja infeliz. Você não casou para ser infeliz. A aliança do casamento, ela não pode manter você num casamento abusivo e infeliz. Todos que casamos para sermos felizes. E parar com aquela Saúde e doença, feliz. Tem uma Riqueza, pobreza, parece feliz. Que casamento é uma coisa difícil. Não, gente, relacionamento, casamento é uma coisa, tipo assim, de construção, de parceria, todo dia, de estar lá. empatia, não adianta, reciprocidade. Se não houver, sinto muito. Pula fora. Rapa fora. Ei, vamos lá então. É diferente, aceitar o que é diferente. Sim. A Raíssa falou aqui, eu vou perguntar para ela. Ai, meu Deus. Raíssa, ela falou aqui que somos iguais, porém diferentes. Né? Mas ser diferente não é ser igual? Depende. Por quê? Pelo jeito que você falou, ué. Depende. Eu acho que ser diferente às vezes é legal. É? Mas por quê? Porque os doidos confundem os sábios. Então é legal ser diferente. Ai, gente. Deu tão calor aqui. É engraçado. É porque parece que, sabe quando o seu cérebro chega a pergunta, você fica raciocinando e você vê várias coisas e você acha tudo engraçado? É minha cabeça aqui. É assim. Então, ser diferente. Peraí, que eu tô fazendo uma analogia aqui.
ser diferente é também ser igual? Sim, eu também acredito que os diferentes também atraem os seus iguais. Concorda? Por isso que estamos aqui hoje. Gente, presta atenção. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. O diferente é igual, é legal, é top. Se fôssemos todos iguais em tudo, até na maneira de... A única coisa na Bíblia que fala, você tem que ser igual a Jesus. Sim. Ter a mente dele, andar como ele, falar como ele, viver a vida como ele viveu. Aí é ser feliz. Mas pensa, Jesus ele teve 12 discípulos, um mais diferente do outro. Até Deus, Jesus é diferente de Deus, que é diferente do Espírito Santo é diferente de Jesus, que é diferente de Deus. Somos diferentes, porém, os três são um só. Sim. Os três juntos se tornam uma pessoa. O diferente existe para completar. Sim. Vamos lá. Ser gordo é ser feio? Não. Não. Mas você acha gordo feio? Não. Mas não existe gordo feio? Depende da pessoa. Então, presta atenção. Eu já falei que vou discordar. Presta atenção. Você quer ficar bonito ou você quer feio? Engorda. Por quê? Você fica gordo e é bonito. Depende. Você não pode achar o gordo bonito? Mas Isso é depende, discriminar? não, depende do ponto de vista. É isso. Uma coisa é quando você... Nós sabemos. O olhar é uma coisa muito doida. E nós sabemos direitinho quando a pessoa está discriminando. Pelo olhar, pela aquela cara de deboche. Tipo assim. Uma coisa é você não achar bonito pra você. Tipo assim, mas tem a beleza. Então a gente sabe quando uma pessoa tá discriminando uma pessoa gorda por conta da estrutura dela, não pelo caráter dela. Por que quando a gente quer ofender uma pessoa, a gente não chega ofendendo o caráter dela? Ah, seu mau caráter, seu mentiroso. A gente sempre quer ir pra parte... Suriudo, zoiudo, A gente cabeçudo. sempre vai pra gordo. estética, a gente sempre vai seu cabelo de não sei o que, seu gordo não sei o que, sua bunda de não sei o Isso é que. discriminar. Você tá indo no físico da pessoa. Sabe um absurdo, Raiz? Eu já vi, gente, pessoas discriminando um cara gordo na academia. Sim. Gente, que lugar de gordo é onde? Não é no fast food, não, ué. É na academia mesmo, ele tá no lugar dele, ué. Ele tá lá pra emagrecer, O gente. lugar de gordo é onde ele quiser estar. ué. Não, pá. Se ele quiser ir no Você que tá errado, ele vai você no que tá errado. Você que tá magrinho aí, ó, você que tá errado. Deixa o gordo lá, ajuda ele, senhor. Ele tá lá pra perder peso. Aí você fica aguardando, não consegue. Mas agora na quarentena tem que entender uma coisa, tá todo mundo engordando. Todo mundo engordando. Então, é isso. Infelizmente. Oh, meu Deus, estamos todos gordos. Mas aí a gente tem que parar e pensar, então, tipo assim, igual eu engordei desde que eu voltei pra Viçosa. Mas aí tem hora que a gente começa, aí vem aquela questão psicológica lá atrás, vem aquele que conhece o nosso passado e fica zucrinando a cabeça da gente. Ah, mas você tá gordo, mas você tá feio desse jeito, não sei o quê, vai continuar solteiro, tá. Mas aí... Pensa, mas aí vem algo muito bom na minha cabeça, chamado Deus, e fala assim, imagina só, você engordou, mas aí tem o almoço de família, tem o almoço dia das mães, tem aquele brigadeiro que você fez quando você tava de TPM, e você não queria atender ninguém, mas o brigadeiro também tá aí. A gente também esquece as coisas boas. Por que o nosso corpo chegou a esse corpo? Alimentou bem, né? Ué. E fora o porquê das alimentações, os jantares, os almoços. Os almoços, e tem. Então tem todo um processo aí também. Olha isso. Você consegue... Porque, tipo assim, eu acho que as pessoas confundem o que é discriminar. Sim. Eu vou contar a história de um amigo meu, não vou falar quem é, não. O que aconteceu? Eu perguntei pra ele certa vez, nós estávamos conversando sobre discriminação, esses negócios, tal. Tem muita coisa que eu acho que é demais. Que pra mim não é discriminar, que não é racista, que não é nada disso. Sabe? Por exemplo, eu sou contra cota. Sou contra cota. Cota pra negro, eu sou contra. Eu sou contra cota. Pode falar o que quiser, eu sou contra. Eu não acho certo. Mas aí o problema é meu, não discrimine por isso. Mas esse colega meu, nós estávamos conversando sobre isso e ele tentando explicar. Aí eu perguntei pra ele se já tinha sofrido algum tipo de abuso, racismo, alguma coisa. Aí ele falou que sim. Eu falei assim, é mesmo? É qual? Aí ele falou assim, não, quando as pessoas chegam lá no local de trabalho, eles perguntam como quer me procurar, eles falam, não, o moreninho. Aí eu falei assim, mas peraí,
Isso é uma característica sua, ser morena. Aí eu perguntei, sabe seu nome? Aí ele falou, não sabe não. Eu falei, então a característica não é discriminar, não. Não, é sim, não sei o quê. Como é que ele falou? Como é que falou mesmo? Como é que ele falou mesmo? Não lembro. Ele falou lá, o negócio lá. Aí passou. Aí eu discuti com ele sobre isso, falei que não era, ele falou que era. Aí um dia nós, pelo telefone, eu tô com ele no telefone, conversando com ele. Aí alguém vai e fala assim, espera só um minutinho. Oi. Ele falou assim, não, é uma... Como é que ele falou? É uma fortinha que fica lá de fora. É uma fortinha que fica lá de fora. Uma gordinha lá de fora, mais cheinha. Se você procurar ela, loirinha assim, mais cheinha, fica lá de fora. Aí eu, não vou deixar não. Aí eu falei com ele, e aí? E agora você discriminou não? Não foi discriminação não. Ou alguém chegou e falou, você sabe o nome da mulher, você não falou o nome. Aí você não sabe o seu nome, falou que você é moreninho. Aí agora você falou que é uma fortinha lá de fora, loirinha assim. Aí eu te falo, se a pessoa falar uma característica minha, você acha discriminar? Tipo, vai chegar, não, é um que tem o nariz grandinho. Você acha discriminação, racismo, preconceito? Quer te dizer, então, se falar moreninho, escurinho? Se você for num formulário, esses formulários assim, tem uma coisa lá que se chama, tipo assim, você comprou um produto, aí eles falam para discriminar esse produto. Como que é a discriminação desse produto, aí você vai falando. Mas só que dentro dessa discriminação, tem umas coisas que vieram bem antes da gente, que a gente não sabia que veio o tal do vício de linguagem. E aí dentro das pesquisas e tal, eles chamam isso de racismo estrutural, que é algo que a gente já vai passando há tanto tempo, que a gente já nem sabe por quê. Porque se for pegar lá, né, naquela coisa da geografia, do descobrimento do Brasil e tal, foi se misturando os indígenas, os europeus e os africanos. Mas dentro disso, dentro do Brasil já tinha várias outras etnias e essas etnias tudo foram se perdendo. Então, a nossa língua que nós falamos hoje, ele pode, por exemplo, pegar alguém do Rio, alguém de Salvador, de São Paulo, o nosso dialeto é totalmente diferente, as nossas gírias. E são coisas que vieram lá de trás. Então, o moreninho, na verdade, era para meio que discriminar, tipo assim, pega aquele escurinho fujão. Sim. Entendeu? Pega aquele fulano ali, que era, na verdade, para falar assim. São termos racistas, mas são termos que a gente não sabe. Porque a gente não aprende na escola, não aprendemos na aula de língua portuguesa. Criado mudo. Criado mudo é aquilo que fica... Criado mudo, na verdade, eram os negros escravos que ficavam segurando a noite toda, mudo, o criado mudo, segurando enquanto os senhores dormiam. Então, eles ficavam lá. Então, na verdade, esses termos que as pessoas estão trazendo agora é para, na verdade, a gente mudar a nossa forma de falar, porque a palavra tem poder. Então, quando você determina que aquele menino é um escurinho fujão, você está determinando que ele vai ser um ladrão. Entende? Então, para você é uma espécie de discriminação. Eu acho que é uma espécie de... Se eu fosse usar uma palavra, eu acho que seria uma lavagem meio que cerebral, assim, que a população brasileira esqueceu e que a gente foi... Virou normal. Ficou normal. Então me fala, por que pérolas negras? Porque pérolas negras é uma das joias mais raras do ouro. Não é discriminar? Não, é por conta disso. Pérolas negras é uma das joias mais raras que tem debaixo do mar. Então ela é feita dentro de uma ostra. Então, para ela chegar nesse valor que ela tem, que é maior que ouro, que diamante, ela vai recebendo vários resíduos dentro da ostra, que é areia, sacola, lixo. Mas aí a pérola, ela vai juntando isso tudo, e aí ela forma uma pérola negra mesmo, e que ela demora tipo cerca de 200 anos para ter uma. Mas eu digo não, o motivo de você ter criado O conceito? Não, é por conta da valiosidade mesmo. Não por causa de você querer trabalhar com negros? Não. Na escola social, por exemplo, lá na Casa Cultural, tem crianças negras, crianças brancas, meninos e meninas, que é quando eu falo... São iguais? Sim, quando eu falo escola social é isso, aprender a viver como diferente, aprender a viver em sociedade.
Eu não posso chegar no hospital e falar assim, eu quero saber quem vai me atender. Às vezes eu estou ofendendo o médico que vai salvar a minha vida. Por conta da minha arrogância, da minha prepotência, da minha falta de caráter, eu começo a humilhar um gari que está recolhendo o meu lixo e que provavelmente ele está impedindo que chegue rato na minha casa, barata, está pensando em prevenir a minha saúde. Mas isso também é aquilo que eu estava conversando com você. É porque quando falamos amar o próximo como a ti mesmo, a gente esquece que amar o próximo a ti mesmo é inclusive nos amar. Como eu vou amar alguém se eu não me amo, se eu não gosto do meu cabelo, se eu não gosto do meu corpo? Aí eu vou sempre ofender a pessoa. Porque a dor que a pessoa faz em você não é um problema da pessoa, é um problema seu. Ela feriu, foi a sua emoção. Aí por que eu fiquei ofendido que me chamou de gordo? Eu não fico ofendida quando os outros falam assim, você é feio, o problema é seu. Aos olhos de Deus eu sou maravilhoso. Na cara. Aos olhos de Deus eu sou uma princesinha. Olha isso. Antes de falar com você sobre esse diferente, né, que nós estamos falando sobre preconceito e racismo, discriminação, eu queria te fazer uma pergunta. Você é uma serva de Deus, você é cristã, glória a Deus por isso, tal. Onde você acha que sofreu mais discriminação? Assim, você tem quanto tempo que você está na igreja? 2 anos e meio. Você sofreu muita discriminação na igreja? Já sofreu alguma discriminação? Não. Na igreja em si, não. Mas o que eu vejo, às vezes, dentro da igreja, é a importância de estudar. Você acha que... Por quê? Fala pra ele, olha pra lá e fala pra ele. Se você quiser chegar até pertinho, pode falar. Por que você acha importante estudar? Nós somos crentes, meu filho. Nós somos crentes, não precisa estudar, não precisa? Você é burro. Não, então, é porque eu vejo... Eu virei crente pra não estudar, agora você vai precisar estudar. Não, Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Então explica pra esse povo, tá? Tem Dele, 20 ali, daqui a pouco vai ter 400. Vai, fala. Fala pra ele, pra mulher e homem também. Vamos dar É importante estudar. É importante. Então fala. Por que é importante estudar? Salomão pediu o que a Deus? Sabedoria, né? Sabia. Então não tem como eu entender o diferente se eu não tenho a capacidade de sentar e ouvir ele. Intelectual que você tá falando? E aí, eu sempre peço a Deus sabedoria, Deus me dá sabedoria. Aí parece no outro dia me dá uma vontade danada de estudar uma coisa que eu não estava nem pensando. Igual tá no meu coração de começar a estudar psicologia. Psicologia? Tá no meu coração, aí fica assim, vai fazer, vai estudar. Porque é isso, quando a gente não estuda, a gente também não consegue, por exemplo, decifrar o que é o livro maravilhoso que é a Bíblia. Porque a Bíblia tem várias interpretações, então se você não está aberto também a saber, falar assim, o diferente também é igual. Eu não posso falar que eu estou 100% certo e o outro está errado. A sua verdade é única, a minha verdade é única. Senão, aí, né, que vem também essas questões, você quer ganhar sua família para Cristo, começa pela sua família, começa pelas atitudes. Então, como que eu vou entender a minha família, como que eu vou entender o histórico da minha família e todas as crenças que a minha família colocou em mim, se eu não sentar e entender por que a minha família está assim e também ser aberta a ouvir. E aí é muito fácil depois criticar e falar que não tem cristão em diversas profissões. A gente precisa estudar para fazer um curso de medicina, a gente precisa estudar para fazer um curso de direito, a gente precisa estudar... porque a universidade é assim, assim, assado. Ocupa ela, começa a estudar, começa a colocar a gente lá dentro. Senão vai ser sempre essa roda. Sempre quem vai estar cuidando da gente são psicólogos que não acreditam no que a gente sente. Porque a espiritualidade é explicar uma coisa que a gente sente. Como que eu fico explicando? Olha, Deus falou comigo. Nossa, você sentiu o que eu senti? Não, porque eu senti. A forma que eu tenho de sentir Deus é diferente da forma que você tem de sentir Deus. Então, eu sinto essa necessidade de estudar mesmo, de criar grupos de estudos bíblicos, de ler, de escrever, de fazer isso aqui, que vocês estão fazendo, é muito legal. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Gente, pelo amor de Deus, eles taxam a gente como ignorante. Povo evangélico burro, ignorante, gente, não sabe falar.
Pensa pra você ver. E é verdade, infelizmente, na grande maioria, são pessoas que são analfabetas, sabe? E não estou falando que isso é culpa da pessoa, não. Acho que os pastores, pelo amor de Deus também, vão incentivar a galera, vão incentivar. Eu fico lá nas coisas, eu fico falando, não, vou estudar, volta pro SESEC, sei lá, vou estudar. Por quê? Precisa, cara. Você tem que interpretar a Bíblia, a pessoa não consegue interpretar. Chega lá, Deus mandou Abraão matar Isaac. Ele vai e mata o filho dele. Espera eu falar, calma, gente. Deus é algo que é é explicado. Sabe, Raíssa, eu vou entrar num ponto aqui que vai dolorir, vai doer, vai ser dolorido agora. Sim. Mas na minha humilde opinião, o povo mais discriminador do mundo é o Evangelho. São os protestantes. Deus falou que Ele é que julga. Aí o que a gente fala pelos preceitos? Pelos nossos preceitos e conceitos que temos. Macumbeiro vai para o inferno. Sim. Espírita vai para o inferno. Você que está fazendo tudo ateu vai para o inferno. Que tudo não der errado, eu sou certo. A minha fé que é certa. Você não sabe o que você está falando, não consegue dialogar. Com diferente. Não consegue dialogar com aquele que não é isso. Que é diferente. Não tem diálogo. Então, quando eu te pergunto sobre essa discriminação na igreja, é isso. Quando você chegou, você foi na Bahia. Sim. Pensa, Bahia, tambor. Tem muito lá. Tem muito. Você chegou num pandeiro lá? Sim. Tem coragem de falar? Eu fui no pandeiro! Isso era do pandeiro, você tocava eu pandeiro? Eu era antropóloga, eu sou antropóloga. Isso então, não sei isso, não fiz. Explica pra nós. antropóloga é que estuda vários tipos de cultura. E crenças também. Então eu acho não, né? Eu tenho certeza que eu sou muito curiosa desde pequena e eu acredito que Deus usou disso para me trabalhar, porque a minha curiosidade também me levou a conhecer mais o Evangelho. Então também a minha curiosidade me levou, mas aí eu acho que foi muito bom assim. O tempo de Deus, depois você entende, o tempo de Deus é muito doido, né? O tempo de Deus foi certinho assim na minha vida, né, dele me aceitar, de eu aceitar ele, porque ele que me aceitou, né? Porque do dia que eu tava, nenhum ia me aceitar. Que antes eu comecei a trabalhar isso, a entender o diferente. Então, quando eu comecei a entender o diferente, aí eu conheci o evangélico, aí eu comecei a entender os preceitos de Cristo, que é isso, é exatamente amar o diferente. Eu vou amar eu vou amar o espelho. Eu vou amar alguém que é igualzinho a mim, sem defeito, sem nada. Como que eu vou querer ser igual a outra pessoa? Ela vai me criticar pelos meus defeitos. Ela vai falar assim, Raíssa, você errou, você tem que pedir desculpa. Você é igual a você? Raíssa, vai lá, pede um perdão ali, se vira aí. Aí, você pecou aqui, agora você tem que trabalhar 2 vezes mais. Você tá trabalhando 1 hora, começa a trabalhar 2. Eu vou falar isso pra mim? Não vou. Tá tudo bom pra nós. Pra mim vai estar tudo Daqui a pouco eu vou passar pra vocês uns dados aí, vocês vão ficar boca aberta. Aí, você já foi discriminado? Já. Não, mas pesado. Essa discriminaçãozinha igual moreninho, triquinho. Toda hora eles fazem comigo, o seu moreninho careca, olha. Cuidinho, toda hora. Já foi discriminado? Na minha visão foi pesado, assim. Não. Você pode contar? Posso. Conta pra você. Então eu tinha... Deixa isso curioso. Tá. Hoje nós temos 2 bugão do Neguebas, um bugão do Neguebas, um bugão do John Pizzaiolo. Nós vamos participar do sorteio aqui e temos 3 marmitex amanhã. É estrogonofe, batata palha, é isso aí. Eu já esqueci o que tem. Mas é uma delícia. Aí você vai ser sorteado, você vai pegar aqui, nós vamos mandar para você na sua casa, entrega grátis. Tá? O hambúrguer do Neguebas e do John, não, você vai pagar o motoboy, que aí também ninguém merece, não é verdade? Você paga o motoboy, vai ganhar o X-Tudo do Neguebas, vai ganhar o Big John's, lá do John's Pizzaiolo. Ô Rios, tem alguma coisa no nosso treino legal aí? Tem um monte de participação, um monte de comentário. Comenta um bocado aí pra nós. Me empresta seu caderno. Fernanda Pires. Fernanda Pires. Nossa, Tá tá vendo? dando isso tudo aí. Esse caderno é de outra coisa. Fernanda Pires, ela comenta o seguinte, na hora que você pergunta sobre se somos todos iguais, né? Ela fala que somos todos iguais enquanto seres humanos e filhos de Deus. Entretanto, somos completamente diferentes, pois temos individualidades, crenças, valores e características físicas diferentes. O importante é aceitarmos e respeitarmos o outro em sua diferença. Isso! Mandou bem demais, Fernanda Pires. É isso aí mesmo. Se a gente conseguir aceitar,
Sim. Pensa. Mateus Tá ele crescendo. fala que somos partes do mesmo corpo, mas membros diferentes. Aí, isso aí, Mateus. Você, pelo amor de Deus, você tá desperdiçado, meu filho. Falou tudo, falou e disse. Mais algum aí? A Grace Costa, ela fala o seguinte: Grace. muitas mulheres sofrem agressões e mesmo vivendo em situação não denunciam os cônjuges por se acharem dependentes deles, financeiramente ou emocionalmente apegadas. Muito. Hoje tem menos. Antigamente era assim. Hoje ainda tem menos que a mulher tá Mas tá às bem vezes, ponderada. mas às vezes a bem gente ponderada. fica, às vezes tem situações que ela tá codependente emocionalmente. E tem também isso. Acho que não vai conseguir mais Não nada. é nada. Acabou com Ou ele. não tem mais ninguém da família, só O tem homem fala, não, acabei com você. Ele fala que você tá feio, que você tá gordo, você não ama ninguém, você não pensa de mim. Aí a mulher fica se achando horrorosa, horrível e acha que não vai ter gente. Pelo amor de Deus, não pensa assim, meu filho. Você não imagina. Tem uma panela, tem uma tampa, tem uma panela, tem uma tampa. É sempre assim. Não é verdade? Manda mais aí, você mais algum aí? Mateus, a pior forma de desigualdade é tentar fazer duas coisas diferentes iguais. Maior forma de desigualdade é tentar fazer duas coisas diferentes serem iguais. É isso? Aham. Isso aí, pegar duas coisas diferentes e serem iguais. Como é que você vai fazer com que 3 mais 2 seja 2 e 2? Não tem jeito, 3 mais 2 nunca vai dar 4. Falou tudo aí, mas é isso mesmo. Nunca vai dar 4, 3 mais 2, então diferente, nunca dará 4. Tem mais um aí. A Emiliana, quando você comentou, né, ela falou que, ela disse o seguinte: eu sei que a mulher sabe e edifica sua casa. Gostei do que você falou e do exemplo da sua mãe. Obrigado. Por nada. Tá vendo? Isso aí, não dá bobeira. A mulher sabe e edifica a casa, mas tem que estar em acordo. Mulher e homem. Se não tiver acordo, como andarão dois juntos? Sim. Não tem jeito de andar junto. Não tem jeito de andar junto. Raíssa, fala aí, você sofreu preconceito mesmo? Barra? Sim. Você conta pra nós. Então, teve um esse ano, né? Que foi quando eu assumi. Esse ano já? Lógico, Meu todo Deus. dia um. Você vai falar o nome do rapaz? Não. Tá. Não, mas não é nem rapaz, não. Então Mas foi o quê? Eu tinha acabado de ser convidada por cargo onde que eu tô e, tipo, pra muita gente o cargo que eu tô é muito, né? Que é um cargo de chefia, aquela coisa toda. E aí eu sentei numa mesa, numa reunião que tinha outras mulheres, eu era a única negra da mesa e as mulheres eram mulheres de uma outra instituição, mulheres brancas e ricas e tal. E aí, mesmo eu tendo falado com elas 3 vezes em que eu era formada, teve uma que ela olhou pra minha cara com uma cara de tipo assim, mas o que você tá fazendo aqui? E eu tive que falar com ela de novo o que eu era formada. E aí, durante toda a reunião, vai desqualificando, mas você formou? Mas você vai conseguir? Você tem competência? Porque você sabe que aqui não trabalha com criança, né? Então vai te desqualificando o tempo todo, como se tipo, não, eu aceitei esse cargo de chefia aqui na prefeitura para cuidar de uma cidade inteira porque eu quero passar um tempo, sabe? É praia, ou ali brincar com a vida de centenas de mulheres para depois Deus também meter um cajado na minha cabeça. Parece que o tempo todo isso, mas você tem competência? Você consegue? Não, mas você sabe, né, que aqui você ainda mora no Rebenta? É sempre isso. Mas como que você conseguiu isso? É a mesma coisa que virar pra você. Como você conseguiu o seu carro? Esse carro é seu? Bem isso. Esse tênis aí você comprou? Nossa. Captei no varal. Não, fui ali, peguei no varal do vizinho ali, ó. Não, peraí. Mas o racismo, ele está instituído nessas pequenas fases que chamamos de microagressão. Nossa, aqui, eu tô com os dados aqui, Raíssa. Eu fiquei horrorizado, sem brincadeira, horrorizado quando os li. São dados de fontes de 2018, é próximo, né? Logo ali, e hoje eu tenho certeza que aumentaram. Primeiramente, eu ia falar, nós somos os negros. Eles são a maioria no país, os negros. Sim. Somos 55% da população brasileira. 55% da população brasileira. Então, é normal em algumas estatísticas estarmos em maior número. É normal. Sim. É normal, porque somos em maior número. Imagina, 50 e poucos por cento da população inteira. Então é normal, algumas coisas a gente está ganhando, a gente tá mais, né? Isso, aquilo, outro. Mas
tem algumas coisas que nós pesquisamos, o Rilson e eu, que eu fiquei horrorizado. Primeiro, morrem assassinatos no Brasil, 255 mil negros. E a maioria por que ano. tá chegando, tá vendo as últimas, são crianças, é Miguel, é a Agatha. Quando você mata uma criança, você tá matando uma geração inteira. Bota a geração nisso. Então, 255 mil negros assassinatos por ano. Por ano. Aí eu vou ler aqui, ó, mulheres negras. Sabe, em média salarial em relação às mulheres brancas, ela ganha 58% do que ganham as mulheres brancas. Com a mesma formação. Com a mesma formação. Elas ganham a metade do que ganham as brancas. Tem aqui, ó. São chefes de famílias, 41%. Isso está colocando pardo e branco. É negro, pardo e branco. É tudo junto. 41%. Vítimas de homicídio, as mulheres. Quando mulheres morrem, 66% das mulheres que morrem são negras. 66%. Tem mais, ó. Média salarial entre brancos e negros. A diferença é de 45% em relação a branco e negro. Aí você pega. Salário médio do branco, R$ 3.579. Aí do negro, R$ 1.970. É um bom salário. Mas em relação... Em média, o salário mínimo hoje, se fosse para ser um salário justo, o salário mínimo hoje devia ser em média R$ 3.500. O salário mínimo. Aí você pega, ó, com o ensino superior, branco e negro com o ensino superior, o branco ganha R$ 7.033. Sabe quanto ganha o negro? R$ 4.830. Formado, os dois formados na mesma área. E das mulheres brancas fica pior. Das mulheres, 4.760. A mulher, ela é médica, o homem é médico. O homem ganha 7.033, homem branco. E a mulher branca ganha 4.000. Aí o homem negro ganha menos O que a mulher branca. ganha menos que a mulher branca. Isso eu ia falar ganha agora. menos que o homem negro. Aí vai ganhando, todo mundo ganha menos. O homem negro ganha menos que a mulher negra. Ou que a mulher branca. E na escala, Superior, no ensino superior. a maioria das mulheres tem em média, tipo assim, 4 jornadas. Que além de trabalhar fora, cuida de casa, cuida dela, cuida dos meninos, cuida do marido, cuida de tudo. Não tem discriminação? Em tudo isso que você leu aqui, o que você acha? Isso aí é o racismo estrutural, o racismo institucional, as desigualdades sociais. Isso aí é o capitalismo. O capitalismo é um plano perfeito para acabar com o mundo. Aí eu pergunto pra você, nós somos iguais ou diferentes? A quarentena tá aí, ó. Somos iguais ou diferentes? O Covid, né, é um vírus natural. A natureza cria isso mesmo, gente. Cria vírus, cria bactéria. É da natureza. Nós estamos aqui. Mas só que o Covid, a questão do Covid é o quê? É um vírus que, na verdade, desmascarou e levantou tudo que já estava debaixo do tapete. Já tem país aí que a estrutura é tipo um país bem menor do que o Brasil e que já está tranquilo, já não tem mais contaminação. O Brasil não. O Brasil tem gente que eu acompanho lá na coordenadoria, que aqui em Viçosa, que a casa não tem um banheiro. Como que você fala para a pessoa ficar em casa, fique em casa, para você não ser contaminado, lave as mãos, usa álcool em gel, e se a pessoa não tem um banheiro? Em pleno 2020, aonde o marido e a esposa não conseguem ficar na mesma casa junto por 24 horas, aonde a criança só fica no celular e no telefone e já não aguenta mais, a família já não convive. Isso já vinha antes do corona. Não adianta a gente ficar colocando a culpa no corona de coisas que já vinham antes, as desigualdades já vinham antes, a pobreza já vinham antes. O corona só tá falando, não, você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode fazer o que você tiver de fazer. Se tiver de ir, vai. Bem isso. Aí você fica pensando na sua casa que a culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é de C. Todos nós, infelizmente, todos nós temos um pouco de discriminador em nós. Todos nós temos um pouco. O que nós devemos fazer, o que a Raíssa está falando aqui, nós devemos ter a sensibilidade de
entender o diferente, compreender o diferente e principalmente, Raíssa, aceitar o diferente. Porque é isso que Deus faz todos os dias. Aceita o pecador. Deus aceita. Totalmente diferente que ele é. Ele é santo, gente. E ele aceita, nos aceita. Assim como nós somos. Aceitar o diferente é demonstrar grandeza, Raíssa. E aqui tá aqui, ó. Eu conheço a Raíssa, tem, ó. Eu lembro da Raíssa entregando marmita de bicicleta na UFV. Eu lembro da Raíssa entregando marmita. Eu fiquei muito orgulhoso quando vi a matéria dela. Ela não é MG. Como é que é? Já apareceu em vários lugares, MGTV, dando entrevista, tem que ver. Você vê como é que ela fala bonito, a gente fica até meio sem jeito aqui. E você vê como é que ela é bem, né? Já. Então, olha, você vê, aí eu vi a Raíssa, a mãe dela ralava, ela estudou no equipe, sabe? Estudou no equipe, eu lembro, não sei se sua irmã estudando no equipe, que a mãe dela ralava muito, trabalhava, né? Trabalhava lá, né? Sim, é bolsista. Aí, enquanto fazia o almoço, a Raíssa ia entregar as marmitas lá na universidade. Aí depois eu vi a Raíssa entrando na UFV, depois eu vi a Raíssa dando entrevista, sabe? E hoje eu vejo a Raíssa, onde que ela tá, ainda, ela veio da Bahia pra cá, ficou aqui, eu lembro que a gente conversava bastante, ela me contando as histórias, hoje está aqui, ó, trabalhando com as pérolas negras, com as pérolas negras, e tá lá com a coordenadoria de mulheres, crescendo, prosperando, mas ela vai falar pra gente qual foi o motivo disso tudo. O que você acha que te deu essa possibilidade, Raíssa? Por que você acha que você conseguiu passar pelas portas que muitas pessoas tentam e não conseguem? Primeiro, porque eu vejo muito Deus, antes mesmo de me converter, eu vejo a mão de Deus em cada coisa. Até mesmo nos tropeços, para poder levantar e para poder... Mas eu também vejo muito minha família, a minha base familiar. Mas a minha base familiar, por exemplo, foi basicamente mulheres, né? Minha mãe, minha avó e meu avô. Mas eu acho que na verdade, até a resposta que eu pedi a Deus uma palavra, e ele me deu hoje na hora que eu estava deitada dormindo com minha sobrinha, que ela passou, dormiu em casa. E aí veio a história do semeador. Aí eu fui procurar na Bíblia, né? Que está em Mateus 13:3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as árvores a comeram. Aí, aqui, eu vejo, eis que o semeador saiu para semear. Quem que é o semeador? Eu vejo como um grande jardineiro, Deus. Então, ele saiu e foi semeando. Mas, aí eu fico imaginando, né? Ele com uma cestinha, passeando no campo. Hoje eu vou semear. E ele vai jogando a semente. E essas sementes, elas caem em vários lugares. Eu sinto na minha vida que estar na minha família me colocou em um solo... provavelmente que ia estar cheio de espinhos, cheio de galho, por conta da história da minha família, mas em um pedaço lá, uma porção de pedra, saiu essa rosa, que sou eu. E aí veio outros passarinhos, outras aves, e também foram destruindo, ajudando a destruir esses galhos que estavam tampando, para eu também nascer e florescer. Então eu vejo isso quando Deus vai falando aqui nessa palavra, e que caiu num solo rochoso. Tem várias crianças que eu vejo que por conta do histórico da família já está num solo rochoso. E se eu ajudar, da mesma forma que me ajudaram, a arredar essa sementinha um pouquinho para a pedra, para uma porção de terra que fica entre essas pedras, será que vai florescer dali também? Então eu vejo que nós, independente da crença, da religião, a gente tem que pensar nisso que chama, na verdade, empatia, né? O que eu posso fazer pelas outras sementes? Daí que vem os projetos sociais, daí que vem o querer ajudar. Porque do que adianta? Vamos imaginar que o corona acabou, tá, resolveu tudo, mas a metade das pessoas que eu amo se foram. Dói. Vou fazer o que aqui? Que graça que tem?
Você não tem com quem compartilhar. Aí, na hora que eu li essa palavra, eu falei, Deus jogou todas as sementes, mas depende da gente também querer ver o jardim do outro bonito e poder arredar uma plantinha pra cá, colocar uma outra plantinha no sol. Né? Aquela história que eu estava falando da borboleta é isso, a gente teve o nosso tempo de largata, um tempo de feiura, um tempo que ninguém olhava pra gente, que a gente era rejeitado, mas eu precisei entrar num casulo, ficar cega, para só ouvir, só para me entender, para sair do casulo e viver intensamente, mas cada dia, porque uma borboleta tem um tempo em média de 10 dias, mas ela é linda. Qualquer lugar que ela passa, você vê a beleza dela e você fica impressionada. E você fica com aquela borboleta o dia inteiro na cabeça. Então, antes de tudo, eu acho que temos que ser sementes mesmo, ajudando o semeador e também tendo o pólen da abelha, as borboletas, para sair germinando. Entendi. Viajei, né? Foi bem viagem. Eu viajo, Fumou. Fumou na folha da Bíblia. E o pessoal tá participando, viu, cara? Manda aí. Já vou fechar aqui, vai, manda aí. É muita gente. Manda aí então, leva os 4 aí. Deixa eu ver aqui, ó. A Conceição, ela fala, né, que não é só os negros que são discriminados. O pobre, dependente do lugar onde mora, também é discriminado, que você falou, né? Muito. Aí junta várias coisas. A cor depende de onde mora. E aí, se tem muito filho, dependendo do sobrenome também, já vai embora. O Matheus vai fazer uma pergunta e o legal das nossas lives é que o pessoal participa e eles mesmos respondem eles mesmos, né? Eles mesmos respondem, outros... O Matheus fala assim, como que o racismo pode ser tratado? Talvez pedagogicamente? Aí a Fernanda responde, nas escolas já trabalham as questões socioculturais para que todos sejam respeitados, né? É uma lei, é a Lei 10.639 de 2013, né? Mas ainda, né, tem muita coisa que melhorar. Precisa alguém para bater na tecla, né? Tem. Mas já está sendo trabalhado nas escolas, isso já é um começo. A Rita, ela fala que ela aprendeu que a única coisa que ninguém tira dela é o conhecimento. Isso, não dá para roubar. Exatamente. Outro. Tem mais. Então, mano. Conceição, ela tá falando o seguinte, que essa garota é abençoada e vai longe. Quem é Conceição? Conceição Gomes. Eita, Conceição, você conhece a Raíssa, não é fácil não, conhecer ela de hoje. A Flávia Oliveira... Virou pra boleta já tá ó. Virou proboreta. É brabuleta, igual Didi. A Flávia Oliveira também te chama de garota abençoada. Amém, obrigada. A Márcia Rosa, ela comenta o seguinte, ou pergunta, né? Há igrejas que falam do evangelho, mas não fazem o que Jesus ensinou. Discriminam pela cor, pela condição social e pelo gênero. Como vocês que representam a Casa da Bênção lidam com tais diferenças? Minha amiga. Eu pergunto porque cada dia me decepciono mais com tais representantes. Entendo. Márcia Rosa. Minha amiga, Márcia Rosa, eu entendo muito bem a sua preocupação e eu faço esse coro com você. Mas deixa eu te falar, nós lá da Casa da Bênção não somos diferentes dos outros. Nós lá também estamos sendo melhorados dia após dia. Mas tem uma coisa que eu posso falar pelo pastor Vanderlei, que eu conheço o pastor Vanderlei, que é o nosso pastor presidente, é que ele entra na casa do rico, ele fala a mesma coisa pro rico, ele fala a mesma coisa pro pobre, ele fala a mesma coisa pro preto, ele fala a mesma coisa pro gordo, ele fala a mesma coisa pro branco. Ele fala da palavra de Deus e enxerga a palavra de Deus e enxerga cada pessoa como alma. E é o que nós estamos tratando também. Porque não é fácil enxergar a pessoa como alma. E Márcia Rosa, deixa eu te falar, filha, em nome do Senhor Jesus, olha para Deus. Porque se você continuar olhando para o homem, você vai se decepcionar sempre. Eu posso demorar 30 anos para te decepcionar, mas um dia isso pode acontecer porque eu sou ser humano e sou falho. E os pastores e líderes e todos são seres humanos antes de tudo. O único que veio nessa terra e não falhou foi Jesus. Se você olhar para Ele e olhar somente para Ele, você não se decepcionará. Porque Ele é fiel e permanece fiel e Ele não te enxerga com outros olhos, te enxerga como alma, te enxerga com olhos de amor. Olha para Jesus, eu já passei poucas e boas em igrejas por aí. Eu também sei que eu já errei com muita gente, mas nós tentamos acertar, mas erramos e mais erramos que acertamos, é verdade. Então eu clamo para você, Márcia Rosa, para todos vocês que estão nos vendo aí e que vão nos ver, olha para Jesus.
Só não deixe de cultuar ele, não deixe de participar, porque ele fala que é bom e é maravilhoso estar em comunhão. E não deixe de ir para a igreja. Para de olhar para o irmão, para a irmã, para o pastor, para a pastora. Você que vai na igreja católica, para de olhar. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Aí você vai ver, você não vai ver erro. Beleza? Isso não vai ver erro. Mais uma aí. Mais uma. Grace Costa, ela fala o seguinte: Raíssa é uma bênção em nossas vidas. Minha filha é assistida pelo projeto e vem tendo um desenvolvimento excelente. Antes do projeto, ela era uma criança reprimida e fragilizada. Ela chora à toa, ela chora! Chora, 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 chora à toa, é isso, chora à toa. Mas esse, não é pra chorar à toa, é pra ficar orgulhosa. Tá, não. Tá bom? É pra porque eu tô muito orgulhoso. Não, é claro que é pra glória de Deus, mas você merece. Obrigada. Aprenda a receber elogios. Amém. Não é você tá ensinando lá? É, eu recebo os elogios. Aprenda isso aí. Ó, Grace, muito obrigado. Você que tem alguém que é assistido lá, pode falar aí também com a Raíssa, tá bom? Pode falar aí, fala, tudo. Olha só, galera, nós estamos passando pro final, Raíssa. Sim. Eu vou te dar uns 30 segundos, tô brincando. Vou te dar uns minutinhos pra você falar. Mas eu quero só falar aqui uma coisa que é pra você guardar no seu coração. Ô, Ritos, tem mais alguma coisa aí pra ler, alguma coisa? Cara, tem muitos comentários, cara. Ritos vai escolher mais uns 3 comentários ali, tá? Pra estar passando. E eu quero ler pra você, porque agora nós falamos, né? Olho vivo, na palavra, que tem que ter, tudo é Bíblia, tudo é Deus. É a gente começar a entender que as coisas que se veem, elas existem, porque existem também as que não se veem. Sim. As que se veem foram criadas pelas que não se veem. É assim que a palavra de Deus ela fala. É assim que ela fala. Aí nós vamos ler aqui, em Mateus, no capítulo 5, versos do 43 até o 48. Do 43 até o 48. Fica ligado aí, ó. E depois eu vou dar só uma pinceladinha para vocês aqui sobre diferentes, sobre iguais, para você entender. Jesus falou assim, ó: ouvistes o que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol brilhe sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Olha os diferentes aí, ó. Deus, ele olha, nós somos justos, e ele vê justo e vê injusto, mas ele derrama, ele faz o sol nascer para ambos, porque são todos iguais filhos. Faz o sol nascer para ambos, faz chuva para ambos. E aí fala no 46, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? Aí 47, se cumprimentardes somente o vosso irmão, que fazes demais? Não faz os gentios também assim? Mas aqui está a palavra que eu quero deixar para você, e para mim, e para você, e para todos que aqui nos ouvem. No 48, a palavra muito forte e tremenda. Olha só o que Jesus falou no 48. Sede vós, pois, perfeitos. Nossa. Sede. Jesus falou aí. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Gente, Nossa. ser perfeito como Deus é perfeito. Ah, difícil demais. Não, é uma ordem. É uma ordem. Ser perfeito como o quê? Mas aí que tá. Você está vindo pelo lado errado, assim como todos vêm pelo lado errado, gente. E isso é o poder do conhecimento. Tudo na Bíblia você tem que pegar o contexto. Sim. Seja o contexto da fala, da frase que Jesus usou antes, o porquê da conversa, ou o contexto cultural. Você tem que pegar o contexto. O contexto. Tá ruim para enxergar? É a idade. O contexto do local onde foi dito, mas aqui é o contexto da conversa. Ele estava falando de como devemos nos portar com aqueles que nos odeiam. Sim. Como devemos nos portar com aqueles que estão longe, com aqueles que são diferentes de nós. Ele estava falando de como devemos nos portar em sociedade, quando tem pensamentos diferentes, quando tem caráter diferente, personalidade diferente,
quando é tudo diferente, ele estava nos falando de como devemos fazer, estava nos ensinando. Você precisa cumprimentar aquele que não te cumprimenta. Você precisa amar aquele que te odeia. Você precisa olhar para aquela pessoa lá que está longe, que tem cabelo seco, que é gordo, que é magro. Olhar para ela e ver ela como você se vê. Você tem que parar de olhar as diferenças e começar a enxergar como um próximo. Como alguém próximo a você, como alguém que você ama, como alguém... Isso é fazer o diferente. Por quê? O que é fazer o igual que Jesus está dizendo? É amar aquele que te ama. Isso é muito fácil, porque todos fazem. Cumprimentar aquele que te cumprimenta. Eu só cumprimento se me cumprimentar. Pisa no meu carro que eu arrebento, roda baiana, eu chuto bate. Entendeu? Então, ele estava falando assim, gente, você quer ser perfeito? Ame todos. Como o Pai ama. Não é ser santo em tudo, não é errar. Ele não está falando, você não tem que errar, você não pode pecar, você não pode fazer. Não, você só tem que amar como eu amo, todos de igual maneira. Entregar para todos de igual maneira, entregar tudo que você tem. Se você dá para o bom, você vai dar o negócio para o ruim. Tudo você vai fazer de igual modo, enxergar todos do mesmo jeito. Isso é ser perfeito, Raíssa. Isso é a perfeição. Gente, quem tem isso é perfeito igual Deus é. Isso é o contexto. É isso que a Bíblia nos fala no capítulo 5, versículos 43 a 48. É simples, mas não é. É simples. Ser perfeito é isso. Você saber entregar o que você entregaria para aquele que te ama, entregar também para aquele que te odeia. Aí você fala, pastor, você está doido? Como? É impossível. A pessoa que só quer o meu mal e não sei o quê. Então, meu filho, infelizmente, você não vai estar fazendo aquilo que Deus quer. Aí você vai entrar, vai entrar no diferente de Deus, que é ser injusto. E ninguém quer ser injusto. Você acha que só porque o cara é ruim e não merece um prato de comida? Isso é ser injusto. Entende? Quer ser perfeita? Só amar todos de igual modo. Só isso. O diferente. Somos iguais ou diferentes? Nós somos diferentes. Não somos iguais. Nunca. Nunca seremos iguais. Seremos sempre diferente. Então, põe isso na sua cabeça. Você é diferente. Aí você escolhe se pro bem ou pro mal. Depende só de você. Beleza? Show de bola? Mais comentários? Isso que a palavra diz. Eu vou só para um comentário. Vai preparando o seu fechamento aí. Nós vamos parar agora. Prepara uma palavra. Fala pro pessoal lá, os negão, as negonas, os cabelos secos, os cabelos lisos, os beiçudos, narigudos, igual eu, sim. Os brancos, cabelo liso, tá? todo mundo. Deixa uma palavra psicológica para eles. Tá bom. Manda um comentário, não, vamos sorteio já, vai. A pastora Daia, ela fala o seguinte, Jesus nos ama e nos ensina a amar. A pastora Daia falou. Sim! Cida Rodrigues fala o seguinte, nessa vida a única coisa que não muda é o amor de Deus. Já fui muito humilhada para a glória de Deus, jurei que minha descendência não sofreria como eu. No que temos que fazer a diferença e descansar no Senhor. Amém. Aí a Conceição Gomes fala o seguinte, Raíssa, lembra num culto que você veio, um pastor de fora, e você foi tomado pelo Espírito Santo, e o pastor chegou até você e te falou que tinha coisa boa, chegando. Olha onde Deus te colocou, onde Ele coloca as suas mãos, inimigo nenhum te derruba. Fala, amém. Amém. Amém, eu tô junto com ela, meu filho. Vou de carona, é nóis. Ela participou. Olha o livro da palavra, depois todo mundo vai ver, vai estar gravado. Quando você chegar nos States, Nossa. pra falar pros George Floyd da vida lá. Passaporte eu já tenho. Tá vendo? Eu já tenho passaporte, tá vendo? Aí você vê, aí, você já foi? Já foi pro exterior? Não, quando eu ia, começou a pandemia. Mas lá você vê, e se você não tivesse passaporte, tivesse oportunidade de ir hoje? Se eu tivesse? Não tem como ir. Então lá você vê, gente, você precisa ter uma coisa de cada vez. Tem gente que quer trabalhar, não tem carteira de trabalho. Sim. Quer ter um carro, você tem carteira de habilitação. Vamos com calma, né? Uma coisa de cada vez. Passaporte. Já tem passaporte. Nem passaporte eu tenho. Quem tá mais próximo de ir pro States?
Nós. Isso aí tem. Eu tenho. Isso tem barriga, vai pra África. Você tem, né? Poxa, eu não tô discriminando a África, não. Eu quero ir pra África. Meu, eu gosto da África. Rose, Eu quero vários países. Wesley. africanos. Rose, Caleb tá lá? Tá também, Caleb, Noemi e o primeiro. Pedro e Marco. Não, você tem igual. Mardoqueu. Marco que tá no Você Brasil. pegou a Mardoqueu. Xuxa mandando beijo Mardoqueu. pra todo mundo. Ah, Mardoqueu. Pedro Henrique. Pedrão, Beijo pra Pedrão, Pedro Henrique, você mora no beijo pra coração, você não é ninguém, Mardoqueu, não mora no beijo Léo. pra minha Não mora no Léo, mãe, um beijo pra minha avó. Beijo pra todo mundo. Vai mandar beijo, acho. Cida Rodrigues está falando o seguinte: racismo e preconceito vão sempre existir. Debaixo da graça de Deus teremos sabedoria para passar. Sonho um dia que racismo não seja mais pauta de conversa. Tamires falou que fazer o bem será quem. Lê esse negócio que o Fernando escreveu aí. Nossa, mas qual? Achei interessante. Penso que as palavras. Vou chegar mais perto aqui. Penso que as palavras consideradas discriminatórias só são de fato discriminatórias quando. Ah, pulou. Peraí. Vou Achei. Ela vai achar e vai ler, Fernando. Achei interessante. Você vai comentar. Tá. Nós temos sorteio agora mesmo, tá, irmãos? Vocês vão ganhar o sorteio aí, povo abençoado. Deixa a palavra pra eles, Raíssa. Aquela de psicóloga, aquela formada, que você pegou pra sua vida e falou assim, eu vou por causa disso. Antes disso aí, deixa eu contar só um negócio, eu tenho que contar. Tem um amigo meu que ele é formado. E ele fez um trabalho topzera. E ele é negão. Ele é negão, aquele negão mesmo chique, marroeiro, sabe aquele negão? E ele fez um trabalho top. Mas quem apresentou o trabalho dele foi outra pessoa. Ele ganhou nome com outra pessoa. Eu falei, mas por quê, pai? Ah, não, cara, não quis aparecer na frente, não, tal. Eu sou assim, tem cabelo assim, tem assim, isso aqui. Eu falei, você vai ver um bobo! Você vai ver um bobo, rapaz. Não existe isso não, meu filho. Isso foi até uma coisa que Deus, foi uma das primeiras lições quando eu entrei para a igreja, Deus me ensinou. Tudo que eu te dar, você vai colocar o seu nome. Todos os projetos que eu tenho é no meu nome, porque eu dava meus projetos tudo para as pessoas se apossavam e faziam coisas, tipo assim, que às vezes eu não concordava. Aí, tipo, Deus te dá o sonho, porque você dá para outra pessoa. Aí você perde. Aí foi aí que Deus falou comigo. Tudo que eu te der, você vai colocar seu nome. Aí tudo que eu tenho hoje, assim, de projeto, tá no meu nome. Porque senão como que... Né? Tem jeito, dá de palavra pra eles. Então, na verdade, antes de Deus falar, né, com as pessoas, né, a gente pode falar com as pessoas, Ele usa a gente para nos ensinar. E uma coisa que Deus me ensinou, tem me ensinado muito, desde que você me fez o convite há 15 dias, é isso, amor próprio. Quando você se ama, você vira literalmente a imagem e a semelhança de Deus, porque você começa a refletir. O seu brilho fica diferente. E também tem outros estudos, né, biológicos, da ciência, que falam serotonina, esses hormônios que o nosso corpo produz, que também estão ligados à questão de depressão, ansiedade, estresse, tudo que está nessas doenças emocionais. Então, o que é amor próprio? Parece que é muito fácil, né? Eu vou no salão, não vou isso aqui. Não. Amor próprio é uma coisa que você tem que fazer todo dia pra você. Às vezes a gente não agradece pelo corpo da gente. A gente não toma água. Você toma 30 litros de Coca-Cola, mas não colocou um copo de água na boca. Toma água! E isso é amor próprio. Isso é amor próprio. Porque você vai deteriorando todo o seu corpo com Coca-Cola. Vou matar minha sede com Coca-Cola. E a água que Deus criou pra matar a sua sede, você não tá nem aí. Você tá jogando lixo. Então, quando a gente ama o nosso corpo, ama levantar, hoje eu tô andando, tem gente que tá numa cama, entrevado, tem gente que não tem nem cama. Quando a gente começa a ter essa coisa da gratidão, de agradecer por cada coisinha, até pelas coisas que não saíram do nosso jeito, a gente começa a olhar pro outro de outra forma. Você não começa a falar, fulana de tal apoio do marido. Será que fulana de tal tá precisando de um apoio? Será que fulano de tal tá precisando de uma cesta básica? Eu não vou dar cesta básica pro fulano não, porque fulano usa droga. Eu não tenho nada a ver com as dependências. Eu tenho que fazer o que... E é isso que fala, fazer o bem sem olhar quem. Somos tão hipócritas que a gente olha assim pra quem que a gente vai fazer. Várias vezes. Porque
filhos dela sozinha, mas talvez o filho dela, talvez Deus está te abençoando para você abençoar os filhos dela, que os filhos dela vai ser a geração que vai salvar a família toda. Mas você negou o quê? Porque fulano usa uma roupa tal, fulano é de tal, mas e os filhos de fulano? O que eu quero deixar, na verdade, é isso. Amar o próximo como a ti mesmo é primeiro você se amar a ponto do seu amor, que Deus coloca, né, na gente, que o amor ele transborda a ponto de ir para as outras pessoas que a gente não conhece. E você trabalhar de servidor público é você literalmente amar sem olhar quem. Servir. Servir. Eu não quero saber se eu estou servindo rico, pobre, pediu minha ajuda, chegou lá, eu tenho que servir. Pode ser tirar cópia de um documento. É servir. As pessoas não precisa. mas eu não tenho dinheiro, Raíssa. Às vezes, sabe ler, você lê o ônibus para a pessoa e esse letreiro está indo fazer essa pessoa, às vezes uma mãe e uma filha se reconciliar porque você leu o letreiro do ônibus. A gente não tem ideia do que uma coisa que fizemos. Quantas vezes que às vezes eu passo perto de uma senhora e falo, nossa, a senhora tá linda, e a pessoa já muda. Nossa, você acha, minha filha? Obrigada. Nossa, não, melhor até meu dia. Não precisa disso, eu acho que é isso, amor próprio. Se ama a ponto de amar o outro, de tipo, querer o outro bem. Ah, ele não tá casado comigo, que seja feliz com quem que ele vai estar. Isso é amor próprio. Vai ser feliz. Amor próprio. Amor próprio. Acho que é isso. Amor próprio. É isso. Você falou isso aí, muito interessante, o negócio do amor próprio aí, que tem pessoa que é assim, né? Ela não tem amor próprio mesmo, parece não ter, né? Porque você fala, você tá bonita, você fala assim, são seus olhos. Não, tô nada, tô acabado, tô assim, tô assado. Existe pessoa assim, sabia? Você tem um corpo bonito. Não, que é isso, eu tô assim, tornozelo assado, joelho do outro jeito, coxa pequena, sambiquírio assim, sabe, é tudo depreciado. E não agradece porque você tá com aquele corpo, você tá com aquela barriga, você tá com... Tem gente... Mas é bonito, às vezes é bonito, mas fala que não é. Já reparou? Então, amor próprio é a dica da nossa assistente social Raíssa. É cientista social. Cientista social Raíssa. Eu dei mais uma varada na água. Corta. Cientista social Raíssa, que participou aqui com a gente, dos seus